Olá pessoal, eu sou a professora Thalita e vou trabalhar com vocês questões de gramática sobre um assunto em específico chamado funções da linguagem. Essa, gente, é a nossa segunda aula de exercícios a respeito desse conteúdo. Para quem não viu, volta aqui na playlist da Site Digital que nós temos outros vídeos sobre esse conteúdo. A primeira aula de exercícios e também nós temos a explicação dessas funções da linguagem. O primeiro exercício que nós temos então, gente, é da PUC de São Paulo. A questão é começar. Coçar e comer é só começar. Conversar e escrever também. Na fala, antes de iniciar, mesmo numa livre conversação, é necessário quebrar o gelo. Em nossa civilização apressada, o bom dia, o boa tarde, como vai, já não funcionam para engatar a conversa. Qualquer assunto servindo, fala-se do tempo, de futebol. No escrever também poderia ser assim. E deveria haver para a escrita algo como conversa vadia, como que se divaga até encontrar um assunto para um discurso encadeado. Mas a diferença da conversa falada nos ensinaram a escrever e na lamentável forma mecânica que supunha texto prévio. Mensagem já elaborada. Escrevia-se o que antes se pensara. Agora entendo o contrário, escrever para pensar, uma outra forma de conversar. Assim fomos alfabetizados, em obediência a certos rituais. Fomos induzidos a, desde o início, escrever bonito e certo. Era preciso ter um começo, um desenvolvimento e um fim pré-determinados. Isso estragava tudo, porque bitolava o começo e todo o resto. Tentamos agora, quem? Eu e você, leitor. Conversando, entender como necessitamos nos reeducar para fazer do escrever um ato inaugural. Não apenas transcrições do que tínhamos em mente, do que já foi pensado ou dito, mas inauguração do próprio pensar. Pare aí, me diz você. O escrevente escreve antes, o leitor lê depois. Não, lhe respondo. Não consigo escrever sem pensar em você por perto, espiando o que escrevo. Não me deixe falando sozinho. Pois é, escrever é isso aí. Iniciar uma conversa com interlocutores invisíveis, imprevisíveis, virtuais apenas, sequer imaginados de carne e ossos, mas sempre ativamente presentes. Depois de espichar conversas e novos interlocutores surgem, entram na roda, puxam assuntos. Termina-se, sabe Deus onde. Ou seja, gente, esse texto aqui, ele está tratando do quê? Do ato de escrever e do ato de conversar. A gente pode falar aqui que o texto, ele é uma metalinguagem, porque se o autor está escrevendo um texto e escrevendo um texto, ele está falando sobre o ato de escrever, ocorre então a função metalinguística, no texto como um todo. O enunciado nos pede. Observe a seguinte afirmação feita pelo autor. Em nossa civilização apressada, o bom dia, o boa tarde já não funcionam para engatar conversa. Qualquer assunto servindo, fala-se do tempo ou do futebol. Ela faz referência à função da linguagem cuja meta é quebrar o gelo. Indique a alternativa que explicita essa função. Gente, muito cuidado. O exercício já deixa claro que é aquele que tem a função de quebrar o gelo. Ou seja, quando eu tenho apenas a função de manter o meu canal, tá? Só para manter ele ativo. Ou seja, gente, é a função emotiva? Não, a função emotiva não tem como centro o canal. Função referencial também não. Lembrando que a função referencial, o importante é o nosso referente. Função fática tem a função de manter o canal? Sim, gente, essa então seria a correta. A conativa e a poética? Também, ambas não têm essa função de manutenção do canal. Ou seja, gente, no nosso primeiro exercício, a certa é a letra C. Tranquilo até aqui, né? Vamos para o segundo exercício, que é um exercício do Enem. Até, gente, uma coisa bastante importante aqui é que o Enem cobra bastante essa questão de funções de linguagem. Então, é sempre importante dar uma boa revisada nesse assunto. Então, nós temos aqui, o telefone tocou. Alô? Quem fala? Como? Com quem deseja falar? Quero falar com o senhor Samuel Cardoso. É ele mesmo. Quem fala por obséquio? Não se lembra mais da minha voz, seu Samuel? Faça um esforço. Lamento muito, minha senhora, mas não me lembro. Pode dizer-me de quem se trata? Então,
aqui nós temos um diálogo. Ou seja, seguindo tudo que a gente tem ali dos elementos da comunicação. Ou seja, a mensagem é o que está escrito, o emissor aqui, a gente tem papéis alternados de emissor e receptor, o código utilizado é a língua portuguesa, o canal, nesse caso, gente, nós temos aqui descrito na primeira linha, é o telefone. E o referente, gente, é o senhor Samuel. É esquisito, né? Porém, acontece. Aí nós temos aqui no enunciado. Pela insistência em manter o contato entre o emissor e o receptor, predomina no texto qual função? A função metalinguística, ele está falando num texto sobre o ato de escrever? Não. Função fática. Bom, a gente viu anteriormente que a função fática tem a função de manter o canal. Ou seja, não é justamente o que está pedindo aqui? Ou seja, como que eu mantenho esse canal? É através da função fática. Função referencial, emotiva e conativa, gente, elas não têm relação com a manutenção do canal. Por conta disso, a alternativa correta é a letra B, fática. Gente, só tomem um cuidado porque função referencial é sobre o referente. Emotiva é o receptor. E conativa, gente, então eu não tenho relação com o canal, tá? Então só tomem cuidado para não confundir. Fática é sempre quando eu estou mantendo esse canal. Metalinguística, gente, só lembrando também que é, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui nesse momento. Eu não estou falando da língua portuguesa, mas para falar da língua portuguesa, eu não estou usando ela mesma? Ou seja, aí que ocorre a função metalinguística. Por conta disso, a correta aqui é a letra B, fática. Aí nós temos aqui, gente, um exercício de relacionar as colunas. No primeiro, eu tenho aqui os elementos da comunicação, ou seja, a mensagem, o código, o canal e o contexto. Gente, só tomem cuidado porque o contexto é a mesma coisa que o nosso referente, tá? Depende de como o autor se refere, mas é a mesma coisa. Contexto e referente é a mesma coisa. Então, nós temos aqui é o meio físico por onde circula a mensagem entre o emissor e o receptor. Meio físico que circulam é o canal. Lembra do nosso exercício 2 que eu falei que estava lá na primeira linha? Qual era o canal? Então, a primeira lacuna aqui a gente completa com a letra C. Segunda, é o conjunto de enunciados produzidos pela seleção e combinação de signos. Gente, signos, popularmente falando, seriam as palavras, tá? Então, é uma seleção e combinação de palavras. O que seria isso? Um texto. E o texto é representado no esquema de comunicação pela mensagem. Então, aqui na segunda a gente completa com a letra A. Terceira, é a situação ou assunto a que a mensagem faz referência. Se a mensagem está fazendo referência ao nosso contexto. E por último, é o sistema utilizado pelos falantes no ato da comunicação, ou seja, é o nosso código. Lembram que eu citei anteriormente que o código que a gente usa aqui no Brasil, no caso, é a língua portuguesa? Se fosse, por exemplo, nos Estados Unidos, seria então o inglês. Ou seja, gente, a sequência fica C, A. Aqui a gente está falando do assunto que a mensagem faz referência é D. E daí o sistema utilizado, né, pelos falantes no ato da comunicação, aqui a gente tem a letra B. Tranquilo, gente? Mas vocês não vão ficar somente nesses exercícios aqui. A gente vai passar para vocês alguns exercícios que vocês farão em casa. Para isso, gente, vocês terão aqui na imagem eles, vocês podem printar, vocês podem pausar o vídeo da forma que for mais fácil para vocês. Mas não esqueçam de fazer, é importantíssimo para ver se vocês realmente assimilaram o conteúdo, se tudo ficou claro. Opa, fiquei com uma dúvida aqui, será que eu resolvi da forma certa? Então, na próxima aula daí, a gente vai resolver esses exercícios, tá? Então, não se preocupem. Teve dificuldade? Assiste a próxima aula que vão estar lá as suas dúvidas. Então, gente, o primeiro exercício que vocês farão, eu tenho trechos de texto.
E a partir desses trechos de texto, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar qual é a função predominante ali. Então aqui nós temos o primeiro, né, na letra A. Agora é a vez de vocês pausarem o vídeo ou tirarem um print. Letra B, nós temos aqui um outro texto que vocês também vão pausar ou tirar um print. Letra C, mais um texto, não esqueçam de printar ou pausar o vídeo para resolver a questão. Letra D, novamente, não esqueçam de pausar ou printar o vídeo para colocar qual é a função de linguagem desse texto aqui. E na letra E, novamente, pausem o vídeo ou printem para colocar qual é a função de linguagem. E para a gente encerrar o exercício 1, somente que vocês farão em casa, essa daqui. Não esqueçam de colocar embaixo qual é a função de linguagem predominante. O exercício 2, que vocês também farão em casa, gente, faz referência ao Enem de 2012. Então, printem primeiramente essa parte do texto ou leiam ele pausando. Aqui, gente, está o enunciado e daí as alternativas. Novamente, pausem o vídeo ou printem o texto. E o último exercício que vocês farão em casa para a gente resolver na próxima aula está aqui. Gente, só tomem cuidado para o não aqui, tá bom? Isso é importantíssimo. Em português, a gente sempre tem que prestar muita atenção no incorreta, correta. Gente, esses são os exercícios que vocês farão. Não deixem de assistir a próxima aula e até a próxima.